Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais um vídeo para vocês aqui. É com imensa satisfação que a gente retorna desse período sabático sem vídeos, né? Mas a gente tinha outros compromissos, infelizmente não coincidiu com nossos vídeos, mas eu já estava assim com o coração apertado de não poder vir falar com vocês aqui. Tá? Eu chegava em casa, às vezes, meu pessoal lá do Facebook, o pessoal do YouTube, né? Mas a gente agora vai até o final do ano, se Deus quiser, e Ele há de querer, sem nenhuma interrupção. Tá? Eu tenho certeza que a gente vai trazer para vocês a Umbanda mais didática possível para que vocês possam entender um pouquinho de Umbanda, para que quando vocês chegarem numa casa de terreiro ou num babá de Umbanda, vocês consigam assimilar às vezes muitas coisas que às vezes os babás não, às vezes por puro desinformação não conseguem passar para vocês. Então essa é a nossa trajetória, esse é o nosso projeto que nós estamos aqui trabalhando com vocês. E hoje, esse tema de hoje, meu povo, é um tema que, nesse período que eu estava fazendo outras coisas que não Umbanda, tinha Umbanda também, né? Eu vi duas reportagens, tá? Duas reportagens interessantíssimas, tá? Que depois vocês podem dar um Google aí sobre curandeísmo. O que significa curandeísmo? Primeiramente, o que significa cura? Cura nada mais é do que a solução de um problema que a pessoa se encontra. Isso aí é notório, todos nós sabemos. Agora, o curandeísmo é alguém que se compromete a curar a pessoa e muitas vezes sem nenhum preparo. Vocês vão me perguntar, Thiago, mas a Umbanda cura. Realmente cura. A Umbanda cura a alma. A Umbanda resolve os problemas, como eu já falei em outros vídeos para vocês, da mediunidade e do problema espiritual. Eu cito para vocês agora, neste exato momento, um relato que apareceu, que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tá? E aqui no Rio Grande do Sul tem um jornal que apareceu, acho que umas 4 semanas atrás, tá? Aonde uma moça, uma senhora, foi a entre aspas, um curandeiro, e o curandeiro disse a ela que ela não precisava ir a médico, não precisava fazer nenhum tipo de tratamento, só seguindo as orientações que ele assim passasse para ela. Ela acabou vindo a falecer, porque ela abdicou de se tratar, ela abdicou de não tomar os remédios só em função daquela orientação, entre aspas, né, como eu falei para vocês, que não levou a absolutamente nada. O mesmo entrevistado não sabia nem responder o que, por que, como tinha acontecido aquilo. E aí eu tenho a obrigação, como sacerdote de Umbanda, como alguém que estuda Umbanda, dizer para vocês que assim, gente, a fé é importantíssima para o nosso conhecimento e para a nossa riqueza de pensamento e de estrutura kármica. Agora, nada substitui a medicina. Tá? Quando eu falo isso para vocês dizem, mas Thiago, então abdica da fé para poder... Não, eu transito junto com a fé a parte, porque eu tenho diabetes. E eu jamais abdico dos meus remédios, entendeu? Por causa, é claro que eu faço as minhas orações, eu passo meus ebós, eu faço a minha energização
mediúnica para que eu possa equilibrar o meu processo mediúnico dentro de mim. Agora, nada substitui. Essas pessoas que se dizem curandeiros, ou que fazem curas, vamos dizer assim, através do astral, medicando sim, tá? Medicando com chazinhos, com infusões, nada mais do que são charlatismo. Porque, veja bem, vocês vão dizer, tá, Tiago, mas aquela umbanda que faz cirurgia por espaço. Gente, é uma grande diferença. Porque vejam, senhores, existe dentro do espaço a linha de médicos da umbanda. Só que ela faz cirurgias via astral aonde não há nenhuma inserção. Nós, umbandistas, quando nós damos alguma receita de ervas, de coisa, é para banhos, do pescoço para baixo. Jamais um zelador de santo vai dizer, ó, para de tomar o teu remédio e faz um chá. Isso não existe, gente. Quando eu me deparei com esta reportagem, eu digo, é um excelente tema para que a gente possa entender a diferença entre... Claro que nós temos que entender que o chá às vezes te ajuda a muitas vezes, mas não abdicando do teu tratamento. Imagina câncer. Não podemos nos deixar envolver por certas pessoas que às vezes se determinam autoconhecedores do processo. Ninguém nasce sabendo. A sabedoria ela vem conforme o tempo. Só que aquela coisa, ao bom e ao mau uso da sabedoria. E eu tenho até um vídeo aqui anterior que vocês podem sobre a questão de usar mal a religião. Este senhor que apareceu nesta reportagem nem religioso era. Ele se dizia um naturalista, aonde ele empunhava, ele receitava ervas para que aquela pessoa tomasse e ela não precisasse. Receitava também uma dieta especial, onde ela abdicava de comer alguns nutrientes que ela assim precisava. Então, gente, e aí quando terminou a reportagem, claro que nas redes sociais veio uma enxurrada de pessoas já falando em macumba, já falando em umbanda, já falando em africanismo. Por quê? Colocam tudo dentro de um saco só, amarram e jogam como se fosse algo... Não é assim, gente. É que as pessoas não conhecem a religião. O desconhecimento da religião muitas vezes gera a ignorância mediante ao assunto. O curanderismo, como eu falei no início do vídeo, ele vai muito ao charlatismo. Porque ninguém tem a capacidade de curar ninguém. Claro, a medicina, sim. Médico, a ciência é um outro detalhe. Nós fazemos uma harmonização da pessoa com o espírito. Nós tratamos do espírito, da fé, da harmonização da cabeça, do andar no processo correto, no caminho correto. Se a pessoa tiver que passar por aquele processo, ela vai passar, mas com uma leveza, com entendimento. Às vezes a pessoa, por exemplo, falece alguém da família, ela não consegue conceber aquele momento de luto. Nós estamos aqui para poder fazer com que a pessoa se refine naquele momento. Esse é o papel da religião, de qualquer religião. Tá? Não é proporcionar a cura carnal de ninguém. Não é substituir
a medicina por religião. A religião caminha junto com a medicina. Tanto caminha que aí eu fui pesquisar, eu fui ler, eu fui me aproximar desse assunto. Alguns hospitais já tratam o espírito da pessoa, ou seja, tem, não digo até médios, mas tem pessoas espiritualistas que tratam do espírito para que aquela pessoa tenha um melhor conforto enquanto acamada. Já há uma aceitação de terapias como a acupuntura, como a própria terapias sensoriais, aonde os hospitais assimilam essas terapias e vão trazer para essa pessoa um melhor conforto. Mas em nenhum momento é dispensável o uso de medicamentos. Em nenhum momento. Em nenhum momento o tratamento médico dado àquela pessoa tem que ser seguido à risca. Tanto que todas as entidades de Umbanda, quando chegam na Terra e avaliam espiritualmente, quando eu falo isso, eu falo com propriedade, as entidades só têm a capacidade de avaliar espiritualmente a pessoa, e não, por exemplo, se essa pessoa aparecer, por exemplo, com câncer, vou citar que foi o tema dado no jornal, um câncer, a entidade pode recomendar a ela a ida ao médico, quanto mais também no jogo de búzios, a gente diz, vai no médico porque tem um problema. Mas também auxiliando espiritualmente. Também dizendo ela, vai no médico, mas vamos segurar do outro lado aqui. Vamos dar suporte espiritual para que este momento seja um momento que você possa passar com naturalidade. Então, nenhuma entidade, volto a repetir, nenhuma entidade conhecedora das leis da Terra vai dizer, pare com o seu tratamento e venha só tomar passe. Não, gente. A entidade vai lhe fazer o passe, vai lhe passar os ebós que assim necessário for, mas ela vai lhe orientar. Vá ao médico, vá... E ela cita um termo muito conhecido para quem é um bandista. Vá a um burro da terra, o médico. Por quê? Ultrapassa o que nós chamamos de sensitivo do espírito. É uma coisa paramédico. E nós, umbandistas, por mais evoluídos que somos, por mais competentes que somos dentro da Umbanda, não temos e não vamos ter, ninguém tem a capacidade de transpor a medicina. Eu vou contar um relato meu para vocês, que geralmente eu não abro, entendeu? A minha mãe faleceu de câncer. Se fez todo um processo espiritual para ela, tudo que foi possível fazer espiritualmente foi feito. Mas o problema dela era carnal. Jamais eu insisti a ela que parasse a quimioterapia, a radioterapia, os procedimentos de cirúrgicos que ela fez. Entendeu? Então, quando eu vejo algo assim na minha frente que invade o saber e o conhecer, me deixa muito triste. Porque como é que um sacerdote, não é o caso, ele não era sacerdote, mas existem sacerdotes que tomam para si muitas vezes o problema das pessoas e acham que podem resolver de tudo. Não pode, gente. Não há essa cumplicidade entre sacerdote e medicina. Médicos estudam, fazem cursos para justamente resolver o problema da carne. Nós nos preparamos para equilibrar o espírito da pessoa. E assim a pessoa anda. Muitas vezes ela tem um diagnóstico, muitas vezes terminal daquele processo. Mas ela
e encaminha seu espírito para um desencarne até mais favorável para ela. Entendeu? Então nós não podemos, nós não podemos nos iludir quando nós vemos muitas vezes, e existe anúncios em jornais aonde tratamento com plantas, tratamento com isso, com aquilo, para isso, para aquilo outro. Tratamento é com médico. Tratamento de doença, e quando eu falo doença carnal, é com a medicina. Nós não tratamos doentes, nós tratamos pessoas que estão conturbadas espiritualmente e que precisam de um auxílio espiritual. Aí quando a gente abre a rede social, as pessoas, mete pau na gente. Ah, mas é Umbanda. Ah, mas é Batuque, é Candomblé. Quem fez isso é curandeiro, é coisa de orixá. E aí vem o Tiago e diz, não é coisa de orixá. Orixá auxilia. Orixá dá ferramentas para que a pessoa possa ter uma vida melhor. Não é a solução. E nunca vai ser. É solução para que a pessoa pense, tá? Pense, reflita e haja melhor. Agora, ele não vai te dar a cura. Ele vai te dar a solução. Por exemplo, se tu vem na minha frente e vai jogar um búzio comigo, tá? E aí tu pede saúde, vou jogar, o que vai aparecer no meu búzio? Vai aparecer o chaparão dizendo que tu precisa te cuidar ou muitas vezes que tu precisa consultar com o médico. Agora, se for um problema espiritual, aí é diferente. Aí o orixá vai dizer, não, é com a gente. Faz isso que a coisa vai. Porque qual é o problema espiritual da coisa? É os eguns. Qual é o problema espiritual? Por que a pessoa fica desequilibrada espiritualmente? Porque às vezes tem egum, às vezes tem um karma que não consegue se desvencilhar, às vezes alguém morreu e não consegue sair do foco daquela pessoa. Isto sim, isto nós temos trabalhos aonde resolve. Entendeu? Resolve no sentido assim, de afastar, de trocar a energia e fazer a energia circular. E com isso, com essa circulação, até ameniza a doença se a pessoa tem alguma doença, por exemplo, carnal, ameniza. Mas quem dá a cura carnal é a medicina. E aí eu entro ainda mais adiante, eu vou mais adiante ainda com vocês. Nem mesmo, hoje em dia, por ser modismo, nem mesmo Exu tem o poder de dar esse tipo de cura. Quem dizer para vocês assim, olha, eu fui numa gira de Exu, eu tenho câncer, o Exu curou meu câncer, pode dizer, olha, 99% pode dizer que é charlatanismo. Eu tenho esse probleminha de dizer essas palavras muito... Por quê? O que o Exu vai fazer? O Exu vai curar teu espírito. O Exu vai te dar prosperidade, vai dar caminho, vai te orientar para te buscar um médico. Esta é a função. Agora, eu tenho uma dor de barriga, onde eu tenho um problema de bexiga, onde eu tenho qualquer outro problema, isso é medicina. Gente, eu trouxe esse tema para vocês porque chega a ser revoltante, porque como é que a gente vai abdicar de não estar se tratando para apenas com uma dieta e algumas folhas, se eu não estou enganado, que ele deu para ela, curar uma doença que é tão brava quanto o câncer. É claro que o marido até testemunhou que é claro que ela perdeu peso, né? E gerou metástase, né? Que é aquelas feridas internas, e acabou falecendo. Aí o problema todo
é que quando esse cidadão apareceu no jornal, vincularam ele com religiões de matriz africana. E eu digo, opa, para um pouquinho, gente. O cara é algo, mas não é nada de matriz africana. O cara não estava sentado num apartamentinho. Então vamos nos cuidar. Primeira coisa que eu digo para vocês, vamos nos cuidar. Vamos ir, eu digo assim, ó, eu não quero ir no Tiago porque o Tiago não é o que eu quero. Mas procure alguém de confiança de vocês. Não se toquem em qualquer lugar. Não vão em qualquer lugar. Não aceitem qualquer receitinha de bolo. Porque, veja bem, religião não é receita de bolo. Religião, para cada caso, é um caso. Como é que a gente descobre a solução, ou melhor, a solução para casos espirituais? Através do jogo de búzios. Não tem outra... eu não posso chegar, gente, e deduzir que aquela pessoa precisa daquele bolo. Isso é charlatanismo. Eu tenho que sentar com a pessoa na minha frente, a pessoa vai olhar, entendeu? Ou via WhatsApp, jogar para ela, os orixás vão responder. Aí sim, aí o momento que os orixás responderem, aí ela começa a se tratar espiritualmente. Entendeu? Só aí. Este é o momento que eu digo assim, ó, não há nenhum tipo vamos ver se pode ser. Não existe isso. Não existe. Não existe achômetro. Existe confirmação no jogo. Ou se a casa não joga, a quem confirma as entidades que chegam e vão dar o passe, e automaticamente no passe ele vai detectar se o espírito precisa de alguma coisa. Ou um desenvolvimento, ou um ebó para acalmar aquela entidade, enfim. Né? Agora, o que eu digo para vocês é o seguinte, não, em tudo isso não interfere na medicina. Eu tenho um amigo que ele é de religião. Eu vou contar outro fato para vocês aqui. Eu tenho um amigo que ele é de religião e ele recebe os seus 7 encruzilhados. Até um Exu muito bonito. E ele não pode beber bebida de álcool. Não pode. Não pode. E nós estávamos numa gira, né? O meu tiriri pode beber, né? Porque eu não tenho problema nenhum. E eu vi que eu não estava trabalhando, estava ali só de convidado. E ele chegou para mim, né? E ele estava com uma dose, mas uma coisa muito escura. Depois que ele desincorporou, que acabou a gira, que as coisas... Eu fui a perguntar a ele o que era aquilo, porque o Exu dele tomava macieira. Macieira, que para quem não sabe, é uma cachaça com maçã, tá? É um licor. Ele disse, não, Tiago, eu não posso beber bebida de álcool, o que eu faço? Eu pego o líquido, fervo, tiro o álcool e tomo só o que sobra. Ou seja, ele retira o teor alcoólico daquela bebida. Aí vocês vão perguntar, tá, mas o Exu aceita? Gente, você tem que entender uma coisa. Toda entidade ela tem que ser doutrinada. O Exu não manda no médium. O Exu orienta o médium. No momento que o médium não pode fumar, o Exu tem que entender, tem que chegar, tem que trabalhar e vamos embora. Em nenhum momento, nenhuma entidade, por maior a entidade que seja, tem que passar por cima do médium. Quem coordena a entidade é o médium, não é o contrário. Porque assim, aí você está, Tiago, mas tu disse uma vez que a ligação é de lá para cá. Sim, para incorporar, a ligação é de lá para cá. Entendeu? Para a incorporação, sim. Agora, a entidade chega doutrinada. Ela sabe o que o médium pode e que... Senão seria interessante.
o Joãozinho lá não pode, tem diabetes, vamos supor, que nem eu, tenho diabetes. Aí eu vou fazer uma cachaça com mel pro Exu, o Exu vai tomar, o cara dá uma hipotermia no cara. Não pode. Entendeu? Não pode. Não pode. Tem que. Ela vai pedir. Claro, ela vai pedir. Mas aí, tu lembra a entidade que o médium que ela está trabalhando não pode por questões médicas. E ela tem que aceitar, ela tem que continuar trabalhando. Adapta-se. Adapta-se. Certo? E o médium continua trabalhando com essa entidade. Então, essa historinha, eu falo que é uma historinha, de, não, mas a minha entidade me pediu, porque eu tenho que tomar o axé dela. Mas se você não pode, como é que você vai tomar? Aí você vai morrer para satisfazer sua entidade. É que nem o curandeísmo. Quer dizer, você é enrolado, você é levado por alguém que não tem nenhum conhecimento a fazer coisas, a praticar vários conceitos que vale levar à morte. E nós estamos, cheio de gente. Não é um, não é dois, não é três. Nós estamos cheios de gente que pratica o curandeísmo e que se tornam charlatões. E que nem sabe o que, nem conhece a medicina. Que às vezes tem gente que conhece um pouquinho de medicina ali, né? Conhece um chazinho, não, mas tem gente que não conhece. Tem gente que faz. E esse meu amigo que recebe o 7 cruzilhada, ele passou um perrengue. Porque ele tem problema, ele tinha, antes de se tratar, ele tinha problema de alcoolismo. E ele estava com Exu numa festa, tá? E aí eu vou explicar duas coisas para vocês. E o dono da festa, não sabia que ele tinha problema com alcoolismo, deu para ele beber a bebida do dono da festa, no caso, do Exu da festa. E ele, educadamente, não estava incorporado, ele só molhou os lábios. E o dono da festa achou que era uma desfeita. É aqueles Exu que são meio... Né? E aí, ele para não deixar mal, e aí ele não conseguiu trabalhar com o Exu dele. Porque embaralhou as vistas. Ele me contou e eu disse, besteira. Se tu sabe que tu não pode, tu jamais vai ter que fazer. A religião, entenda uma coisa, a religião não te obriga a nada. A religião, o babá que te obriga a alguma coisa, sai fora. A religião te orienta. Entendeu? Se for algo, se chegar para mim e dizer, Tiago, tem uma festa de Cosme e Damião, beleza, que legal, mas eu sou diabético, eu não posso comer doce. Quando a minha entidade chegar a criança, ela vai dizer, teu cavalo não pode comer nada. Tá? Não pode tomar guaraná. Vai tomar um suco de laranja. Vai tomar uma água com adoçante. É verdade, gente. Vai se adaptar ao contexto. Continua sendo entidade. Tiago, mas vale de premissas que a entidade leva tudo, que se a pessoa tomar algo com álcool, a entidade leva aquele... Gente, eu vou explicar um negócio para vocês que logo quando eu comecei a Umbanda eu não sabia, tá? A entidade realmente leva
o gosto leva, né? Agora a entidade leva do espírito. Tá? Por isso que eu digo, a entidade que bebe demais, então com calma. Tá? Se a pessoa tem um problema vamos supor, de diabetes, é claro que porque a entidade não sabe, né? Então a entidade vai consumir aquele doce. Se é uma pessoa que tem uma diabetes muito alta, ela vai ter uma hipotermia, tá? Desculpa, uma hipoglicemia. Perdão, gente. Tá? Então, e nenhuma entidade tem o poder de não dar a hipoglicemia na pessoa. Porque não é do espírito. É da. E se a entidade vê que o cavalo está mal, ela sobe. Ela não fica. Porque o cavalo tem que estar estável para receber aquela entidade. No momento que está conturbado, ela vai embora. É que nem uma vez uma pessoa disse assim, Thiago, eu vi uma pessoa incorporada ir no banheiro. Isso é lorota. Por quê? Porque quando nós estamos incorporados, tá? Nós desincorporamos, pode até depois voltar a incorporar, mas nós não vamos incorporar no banheiro. Até porque, meus irmãos, isso aqui é sagrado. Tá bom? A entidade que está em nós é sagrada. Então, com calma, a gente vai entendendo a Umbanda. Quando eu chego e sento no banheiro, eu estou descarregando as minhas energias. Nada a ver com Umbanda. Então, eu não posso estar incorporado. Eu não posso estar incorporado. Tá? Se a entidade achar que eu preciso ir no banheiro, ela vai pedir licença, ela vai subir, a pessoa vai ao banheiro e automaticamente depois ela retorna para continuar o trabalho dela. Entendeu? Mas ela dá um espaço do médium. Ué, ela sabe que ela está trabalhando com alguém que tem necessidades fisiológicas. Ela precisa atender essas necessidades fisiológicas, senão fica difícil. Porque eu vi uma vez, gente, uma pessoa ficar constrangida. Que a entidade não subiu, a pessoa acho que estava com um problema, com a bexiga cheia, e se mijou. Isso é constrangimento. Porque o médium, por isso que o médium ele é semiconsciente ou consciente. O médium inconsciente eu não acho certo. Por quê? Eu estou semiconsciente. Estou com a minha entidade. Estou com vontade. A minha semiconsciência vai me dizer, não, eu preciso ir ao banheiro. A minha entidade vai absorver aquela energia do pensamento e vai subir para mim ir ao banheiro. Depois ela volta a trabalhar com. Entendeu? Eu sempre digo assim, vão no banheiro antes de começar o trabalho. Né? Tem pessoas que têm uma atividade, às vezes fazem mais xixi, né? Mas o que eu quis trazer para você, o que eu quero dizer com isso, é que nenhuma religião, nenhum ato religioso pode substituir a medicina. Jamais, jamais. Esqueçam. Se alguém te prometerem para vocês. Porque como é que a entidade vai segurar a vontade de ir no banheiro da pessoa? Ninguém faz isso. Nenhum poder astral tem esse tipo de coisa. Então, como é que eu vou abdicar de me cuidar num médico para me cuidar somente com a minha religião? É isso que eu quis falar para vocês. Às vezes eu faço um pequeno rodeio, mas eu quero dizer para vocês é que a religião ela é tão maravilhosa, mas ela é para o espírito. É para dar equilíbrio. O equilíbrio espiritual ele é fundamental
Mas se eu não for no médico, meu amigo, não há equilíbrio espiritual. É espiritual que me segure. Eu posso ter 10, 20, 30 anos de religião. Não vai segurar. Porque o corpo é uma máquina. Se a máquina está com um pequeno defeito, eu tenho que... Opa, vamos no médico para ver qual é o defeito dessa máquina. Tá? Deixa eu só ver como é que nós estamos de tempo aqui. Ah, não. Tá legal. Então, assim, não acreditem. Entendeu? Ah, eu tenho dúvida nisso. Manda um recadinho para mim via WhatsApp. Meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo ali embaixo. Ó, Thiago, aconteceu isso comigo. Deixa o comentário no vídeo ali. Eu tenho prazer de responder vocês. Eu tenho prazer, porque eu gosto de que me indagam as coisas, porque eu vou buscar e trago para vocês. Agora, não caiam. É isso que eu peço encarecidamente a vocês. Não façam que nem a moça do telejornal, né, que foi atrás de alguém e ela estava precisando de um ato de cura, né, mas que infelizmente ela foi passada para trás da pior maneira possível. Brincar com as pessoas, brincar com a saúde das pessoas, prometer algo que nenhum religioso pode cumprir, é charlatanismo, é enganar, é dar mais vez para que as outras pessoas, na Umbanda não vá por causa que não presta. Por quê? As pessoas mesmo fazem chacota. Meus irmãos, assim, procurem casas que vocês tenham certeza do que vocês estão procurando. Ah, Thiago, eu não moro no Rio Grande do Sul. O Brasil é grande e é lotado de casas de Umbanda. Tem casas do norte ao sul. Então, procurem algo que, e não Umbanda, mas de qualquer religião que vocês forem procurar. Procurem algo que sejam corretos com vocês. Certo? Porque senão vocês vão ter problemas. É que nem uma história que a pessoa entrou para a Umbanda e a vida não melhorou. Aí eu fui perguntar para a pessoa por que a vida... Tá, mas tu entrou para a Umbanda, não te acrescentou em nada. Pois é, né, Tiago? Mas é que daí eu também não faço o que as pessoas me... Ah, bom, mas se tu não faz por ti, não é a Umbanda que vai fazer. Aliás, nenhuma religião vai fazer. Nada é superior à tua força de vontade e à tua excelência como pessoa. Então não adianta. Né? Então as pessoas dizem, a religião é a minha tábua de salvação. Não faça isso. A religião é um auxílio espiritual aonde tu podes contar e podes ter um caminho aonde você vai conseguir levar a sua vida. Agora, não é nenhuma tábua de salvação. A salvação quem procura é você, dentro de você. Entendeu? E aqui eu não estou fazendo pregação de pastor. Quem dá a salvação, quem cura, é você. A gente só auxilia. A gente só diz, vai por aqui, dá mais dá a curvinha, faz uma curva aqui. A gente ensina. Entendeu? Por isso que às vezes eu digo assim, às vezes eu recebo muita coisa na internet. Eu recebo muita coisa. Às vezes dá vontade de falar para vocês aqui, mas é que daí envolve outras coisas. Que nem eu digo, é fácil levantar da cadeira de roda. O difícil é saber caminhar. Não sei se vocês estão me entendendo. Entendeu? Porque assim, gente, não existe milagre que não seja algo que Deus quer. Se Deus disser para ti, não, tu não vai levantar mais a cadeira, não vai mais levantar. Não adianta o Tiago ir lá, não adianta o
o Joãozinho. Esses tempos também, eu estava na internet e eu estava ali mexendo, e eu recebi um vídeo que me tirou lágrimas dos olhos. Um conceituado babalorixá de Batuque, que eu particularmente conheço. Eu só não vou citar o nome aqui porque eu não tenho autorização. Né? E apareceu ali, né, uma homenagem ao caboclo dessa pessoa. E eu fui ver, porque eu sempre digo, eu gosto de ver os outros também, né? E quando eu deparei com ele em cima de uma cadeira de rodas, eu prontamente peguei meu celular e liguei para uma pessoa que é amigo comum. E aí eu fui saber que ele teve um AVC, né? E que ele estava de cadeira de roda, porque este lado dele aqui já não estava respondendo. E aí nós estávamos conversando. Ah, Thiago, mas o cara babalorixá com axé, com banda, com batuque. Meu amigo, é Deus. Se Deus achou que tu tem que ficar numa cadeira de roda, é porque assim, ó, não encarem a doença. Eu sempre digo assim, ó, tá, às vezes é meio sarcástico falar isso, mas se tu tens uma doença, tá, 50% dessa doença é porque é vontade do homem lá em cima. Tá? Os outros 50% é porque tu não te cuidou. É porque tu andou traçando errado. Então, sabe, meus amigos, não é essa, sabe? Quando a gente, eu sempre digo, claro que a gente quer não ter a doença, mas a doença, o que vai fazer? Então fiquei muito comovido com esse meu amigo, desculpa, meu conhecido no mundo da religião, né? Mas é Deus. E para vocês entenderem como Deus é bom, que ao tocar o ponto do caboclo dele, o caboclo dele chegou e eles botaram ele de pé. Então, a veracidade do caboclo continua a mesma. O que acontece? O que acontece? É que a coisa tinha que acontecer. Tá? Agora, eu pegar um anúncio e ir num curandeiro, dizer, não, mas ele vai resolver minha vida. Ele vai te dar problemas a mais do que tu já tem. Certo, meus amigos? Cuidem-se, eu só peço isso para vocês. Tá? Porque eu sou uma pessoa, mas tem várias outras pessoas que fazem um trabalho parecido com o meu. Tem pessoas em Porto Alegre, tem pessoas no Rio de Janeiro, tem babás em todo canto do Brasil. Escolham pessoas corretas. Escolham pessoas que vocês tenham confiança. Não se atirem. Mesmo que vocês estejam passando por uma situação muito grave. Mas raciocinem. Entendeu? A cabeça não pode adoecer junto. Ah, eu tenho um problema no coração, tá? Mas a cabeça continua boa. Então raciocina com quem tu vai te orientar. Principalmente espiritualmente. Porque não adianta você chegar para uma pessoa que não sabe nada e aí a pessoa vai te receitar um chazinho de camomila para curar teu coração. Não é assim que funciona. Tá bom? Mas eu quero deixar para vocês aqui a seguinte questão. Que nossa agenda está aberta. A nossa agenda é assim, ela é aberta de segunda a sábado, das 8 às 8 da manhã. Se você quer
um auxílio espiritual através do jogo de búzios, através da informação correta, para que vocês possam caminhar melhor, me liguem. Tá? Façam, agendem, façam o seu jogo de búzios, porque vocês vão entender, aí vocês vão entender a diferença de alguém que vai dar o caminho, daquela pessoa que vai te dar um chazinho para curar uma doença. Vocês estão entendendo? Caminho a gente olha no jogo. Tá? Então marquem. Tá? Para quem não gosta de ver eu chamo de comentário, não é, chamo, é no rodapé, né? Que fica. Eu vou falar meu telefone. O meu telefone é 51 981 10 46 37. Então vocês marquem. Sempre a gente assim, ó, se tem agenda, tá? Se a agenda não está muito corrida, a gente marca para um dia depois. Se a agenda está meia assim, me fugiu agora, apertadinha, a gente marca sempre para 2 dias. Nunca fica uma semana, sim, tá? Mas agora, com o final do ano, eu sempre falo para vocês, final de ano é sempre aquela correria, é sempre aquelas pessoas querem informação sobre a previsão de 2023, que vai ser dada dia 1º de dezembro. Eu só tenho que confirmar a data. Tá? Então as pessoas começam a me ligar. Tiago, eu posso jogar contigo? Tiago, eu quero jogar para ver como é que vai ser meu 2023. Aí começa a embolar. Então não adianta ligar para jogar. Adianta ligar para marcar. Então marquem a consulta de vocês, que vocês vão ser muito bem auxiliados, com certeza. Tá? Porque a gente vai abrir o jogo, vai ver o que vocês necessitam e vai ver qual é a solução espiritual que a gente pode trazer para vocês, para que vocês possam caminhar melhores. É isso. Esse não tem segredo, não tem, como é que diz? Não tem complexidade nenhuma. É o caminho da pessoa que a gente dá no jogo de búzios, certo? Ah, mas apareceu aqui que tu tem um problema. Então, se é um problema carnal, médico. Se é um problema espiritual, vamos ver o que o orixá vai designar para fazer de ebó, para poder equilibrar o problema, certo? É isso. Não foge disso, entendeu? Marquem a consulta de vocês, venham jogar o jogo de búzios comigo, porque eu tenho certeza que vocês vão sair bem melhores, que vocês vão entrar aqui. Certo, meus amores? O meu beijo, o meu saravá, certo? E até domingo que vem, que agora a gente já passou por esse período, a gente estava com alguns compromissos complementares, mas agora a gente toca até o final do ano, se Deus Nosso Senhor quiser e Ele há de querer, certo? Fiquem com Deus, uma boa semana para todo mundo, Oxalá possa abençoar vocês e Iemanjá cubra vocês com o manto dela, e um bom finalzinho de domingo para quem vai ainda fazer alguma coisa. Eu agora vou descansar, porque amanhã é um dia que a gente tem corrido, mas contem comigo, marquem sua consulta, que a gente está aqui para orientar vocês da melhor maneira possível. Saravá e até domingo que vem.